Bom dia, boa tarde, boa noite. Na internet não tem horário. Sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais um devocional. Hoje eu vou estar lendo em Mateus, capítulo 16, versículo 13 até o versículo 23. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Esta semana vamos falar sobre a pessoa e as características de 6 dos 12 apóstolos de Jesus. Isso vai ser de grande auxílio para nós, pois poderemos nos ver neles e aprender valiosas lições apenas observando como eles foram moldados por Jesus, enquanto caminhavam com o Mestre. Dentre os 12, Pedro certamente pode ser considerado um dos personagens mais interessantes. Nenhum nome aparece com tanta frequência nos evangelhos. De personalidade forte, entusiasmado, precipitado, inquieto, falante. Ele era uma pessoa que se destacava dos demais, tanto para o bem quanto para o mal. O texto de Mateus, capítulo 16, que acabamos de ler, é um bom exemplo de sua personalidade. Primeiramente, ele brilha quando declara, antes de todos e com tremenda ousadia, que Jesus é o próprio Filho do Deus vivo. Jesus o elogia e promete lhe dar as chaves do reino dos céus, autorizando-o a ligar e desligar todas as coisas entre a terra e o céu. Que honra! Mas logo a seguir, quando Jesus começa a ensinar que era necessário ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas e ser morto, Pedro o repreendeu, dizendo: Nunca, Senhor, isso de forma alguma te acontecerá. E, tão prontamente quanto o havia elogiado, Jesus agora o repreende na presença de todos com estas fortes palavras: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Que vergonha! Podemos ver que Pedro está cheio de qualidades e fraquezas, mas não somos exatamente iguais a ele, cheios de altos e baixos. Algumas vezes dando um bom testemunho e honrando Nosso Senhor, mas em outras ocasiões o envergonhando com nossas atitudes e pecados. Seu nome de batismo era Simão, mas Jesus lhe dá um novo nome, Pedro, que quer dizer pequena pedra. Nos Evangelhos, por 4 vezes temos a lista dos 12 apóstolos de Jesus, e o nome de Pedro sempre aparece em primeiro lugar. Isso é muito significativo. Em Apocalipse, capítulo 21, temos a descrição da Nova Jerusalém. Suas muralhas estão apoiadas sobre 12 fundamentos, e sobre cada um desses fundamentos está o nome de um dos 12 apóstolos do Cordeiro. O primeiro fundamento é jaspe, que se refere ao diamante. Portanto, Pedro é aquela pedra comum, bruta, sem valor, que Deus transforma na pedra preciosa mais resistente e valiosa da natureza, o diamante. Qual foi o segredo de Pedro? A resposta é: Pedro não tinha vergonha de ser quem ele realmente era. Esse foi talvez seu pior problema, mas, nas mãos de Jesus, se tornou também sua maior virtude, pois assim o Mestre pôde moldá-lo da maneira que desejava. E quanto a você, tem sido sincero na presença de Deus? Ou tem se escondido para que seus defeitos não sejam expostos? Jesus precisa possuir todo o nosso coração para que ele possa moldá-lo conforme a sua vontade. E se você for realmente autêntico e confiar plenamente no olheiro divino, ele poderá fazer com você o que fez na vida de Pedro. Portanto, não se esconda,
Não seja omisso com receio de errar, pois isso não ajuda. Seja sincero como Pedro. Dê um passo à frente e se exponha. Esteja vulnerável na presença de Deus. Se disponha e sirva ao Mestre com todo o seu coração, e você verá o que Deus poderá fazer em sua vida.